que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Oi, mulheres do PT. Também não tenho como não estender as mulheres da CUT, né? Eu sou Junéia Batista, sou secretária nacional de mulheres da CUT, e hoje eu vim aqui conversar com vocês, assim, dois temas que eu acho super, super importantes, que tem a ver com a nossa vida das mulheres da classe trabalhadora. Então, duas coisas que nós, mulheres da CUT, temos trabalhado muito, muito, muito nos últimos tempos, é a questão do combate à violência e assédio no mundo do trabalho. Eu, pessoalmente, representando um sindicato internacional, um sindicato global, como a gente chama Internacional de Serviços Públicos, eu trabalhei muito de 2009, primeiro no interior da Internacional, construindo cartilhas, formulários, ouvindo pessoas especialistas, mulheres, para falar sobre o tema da violência e assédio no mundo do trabalho. Todas nós mulheres, a gente já sabe, a gente é violentada só pelo fato de sermos mulheres, a gente já sabe, né? Da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Talvez nos dê um respeitozinho, aí quando está no final da vida, se você chega a ser uma septuagenária ou octogenária. Mas a nossa vida é sempre a coisa de a gente tem que estar o tempo todo se defendendo, né? Então, e a violência doméstica, a gente já sabe, já pautou muito isso, né? Mas como eu estou representando aqui mulheres da classe trabalhadora, né, dentro do ambiente de trabalho, dizer para vocês que essa Convenção 90, que o presidente Lula apresentou agora no dia 8 de março, ela tem uma importância fundamental nas nossas vidas, fundamental, porque o governo Lula apresenta a ratificação da convenção e, em seguida, o rito que tem que ser seguinte é enviar o PL, esse projeto de lei, que vai tratar sobre esse tema. Então, é muito importante que todas as mulheres, todas nós, acompanhemos esse debate quando ele chegar no Congresso Nacional, né? Na segunda parte, eu vou falar sobre o PL da igualdade. Então, a violência de gênero no mundo do trabalho, às vezes, ela pode parecer imperceptível, mas a gente sente, a mulher sente, principalmente na violência sexual, a gente sente quando a gente está sendo importunada, violentada sexualmente. A gente sente isso, não tem jeito. É um chefe que chega perto de você, encosta aqui em você, como aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos, no Banco Itaú, né? Outras mulheres que os chefes se insinuam, chefes que, por exemplo, eles chegam com propostas de melhora de salário, essas coisas, né, e pedindo alguma coisa em troca. Então, isso acontece muito, muito. E isso incomoda muito a nós, porque nós não somos julgadas pelo nosso mérito, pela nossa capacitação, pela nosso preparo para estar ocupando ali. Muitas vezes a gente, além de a gente se preparar para entrar naquele posto de trabalho, a gente continua se formando, né? A gente continua aprendendo. E muitas vezes essa parte, essa coisa não é considerada.
não é considerada no mundo do trabalho e não é considerada em lugar nenhum. Então, nós mulheres, o tempo todo, a gente está sendo assediada todo o tempo, e a questão do assédio sexual é muito, muito forte. Essa coisa da importunação sexual no mundo do trabalho, ela é muito forte, mas tem um outro assédio que é muito, muito dolorido, que é o assédio moral, que é aquele chefe que grita com você, e aí, quando é o assédio moral, ele é muitas vezes, às vezes, horizontal, né, de um chefe para uma chefe, ou vice-versa, pode acontecer, são mais nós mulheres que recebemos, ou ele pode ser, por exemplo, a maioria da forma vertical, né, de cima para baixo, onde a pessoa se acha no direito, né, de chegar em você e gritar com você, te interromper quando você está falando, roubar suas ideias. Isso é muito comum, além do mundo do trabalho também, um debate que a gente faz no mundo das mulheres na vida doméstica, que é a questão a questão patrimonial, da violência patrimonial, que tem a ver também conosco mulheres, né? Assim, por que que as mulheres, né, ganham menos que os homens, né? Aí a gente vai tratar daqui a pouco sobre o PL da igualdade. Mas, principalmente, voltando à questão da violência no mundo do trabalho, ela passa todo o tempo. Então, como eu estava dizendo, a gente trabalhou isso primeiro na Internacional de Serviços Públicos, depois a gente foi, em 2014, 5 anos depois, a gente conseguiu provocar o OIT, né, de que a gente queria fazer esse debate. 2 anos depois, 1 ano, não lembro mais, foram tantos anos, nós conseguimos fazer com que a OIT nos ouvisse pessoas especialistas sobre o tema, para ver se isso era possível a gente, então, trazer esse tema para ter uma nova convenção. Foram muitos problemas. Por parte de algumas bancadas de governos, né? Por exemplo, todo o bloco africano, os governos, né, eram contra, países assim, mais fechados como Afeganistão, Irã, Rússia, a gente teve problemas para a gente trabalhar o texto, né? Mas em 2017, 2016, 2016, a gente consegue trazer para a OIT pautar 2017, 18 e 19, foram 3 anos de debate ali, né, dentro da Conferência Internacional do Trabalho, onde a gente consegue, de fato, trazer e aprovar, no dia 21 de junho de 2019, uma quarta-feira, se não me engano, a gente consegue aprovar essa Convenção 90, que é acompanhada da Recomendação 206, né? Porque na OIT funciona assim, são dois tratados, né? A convenção, quando o país se compromete a fazer a convenção, que é o caso do governo brasileiro, ele apresenta, vai ter que depositar lá em Genebra, é um protocolo, né? O presidente Lula vai ter que ir lá depositar, e, paralelamente a isso, como eu já falei, tem a questão de apresentar um projeto sobre o tema, e isso se transforma em lei, que tem que ser cumprido. A outra forma mais branda, que agrada mais a governos e empregadores, é a recomendação. No caso dessa convenção, eu estou falando da recomendação 206, que é muito parecida com o que está na convenção, são os mesmos termos, só que, na verdade, o país não recomenda, mas não se compromete a cumprir ou não, ou seja, não vai sofrer sanções, porque quando uma convenção é adotada por um país, o país é obrigado, porque tem uma revisão a cada 4, 5 anos, se revêem as convenções, né, se elas estão sendo cumpridas, e aí quando é isso, por exemplo, um país que não está cumprindo a convenção, ele pode ser denunciado, e é sempre nós, grupo de trabalhadores e trabalhadoras, que denunciamos determinado país que não está cumprindo algum tipo de convenção. E aí aquele governo daquele país, a gente passa lá 2 semanas debatendo o caso, porque são vários governos, né, então são vários países denunciados por várias convenções, onde a gente debate, aí normalmente os governos pedem um tempo, aí eles falam assim, a gente quer mais 1 ano, 2 anos, para a gente colocar em ordem. Assim funciona lá, né, então,
muitas vezes a gente sabe que para o cumprimento é muito difícil, porque é um tema muito difícil. Eu queria colocar uma coisa para vocês, que não é uma... Eu sempre conto, né, nos lugares onde eu vou, que para apresentar essa coisa da Convenção 90, eu sempre conto uma história que nós passamos, né, durante 2018, que a gente estava trabalhando o texto. Como é que funciona, né? Primeiro, lá os expertos, especialistas trabalham, colocam qual é o tema, depois é feito tipo um rascunho, esse rascunho é levado para as três esferas, né? Porque a OIT é tripartite, né? Então, vai para governos, empregadores e trabalhadores e trabalhadoras, né? E aí a gente vai burilando o texto até a aprovação final, que é quando se dá, né? Quando a OIT declara que está adotando, né, a Convenção X. Em 2018, nós tivemos um problema seríssimo com a bancada, com o bloco do governo africano, porque foi uma coisa muito louca, porque eles diziam assim, a gente que colocou assim, quem são as pessoas vulneráveis? Quem são as pessoas vulneráveis nesse debate? Então, a gente colocou as mulheres negras, aí tem a questão da gordofobia, do etarismo, do capacitismo, e aí a gente colocou a questão da diversidade sexual, daí a gente colocou a sigla LGBTQIA+. Olá, meu nome é Edjane Rodrigues. Atualmente, eu estou na Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Aqui na Secretaria de Políticas Sociais, a gente coordena os temas de previdência, proteção infanto-juvenil, educação do campo e saúde. E eu sou sertaneja, né? Filha de uma assentada do crédito fundiário, uma importante política aí, pública. E venho lá de Alagoas. Nós estamos aqui para contribuir com um tema muito importante, que é as trabalhadoras rurais, que é falar sobre a vida, né, das trabalhadoras rurais. E, claro, assim, para começar a falar sobre isso, acho que primeiro eu perpasso por dois elementos. Um é que é falar da minha trajetória, né, falar da minha história. E um outro é que não tem como falar sobre a trajetória, a vida das trabalhadoras rurais, sem considerar o processo de organização de massa que as trabalhadoras do campo, da floresta, das águas, as trabalhadoras da cidade protagonizam, que é a Marcha das Margaridas. E aí a gente sabe que houveram muitas lutas das agricultoras familiares, das trabalhadoras rurais, a princípio, inclusive, para que o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve na terra, o trabalho que a gente desenvolve em nossos lares, fossem reconhecidos como um trabalho produtivo, porque é um trabalho que sempre ficou muito na invisibilidade, né? Então é como se ele não existisse, e como consequência disso é como se nós também não fôssemos trabalhadores rurais. Então, uma das grandes conquistas, ali, meados dos anos 80, foi o nosso reconhecimento enquanto trabalhadores rurais, né? E a partir daí desencadeou uma série de outras lutas por políticas públicas e por condições de vida. Como nós estamos falando de agricultoras familiares, a gente também precisa aproveitar para fazer uma reflexão muito profunda, que é a importância que tem a agricultura familiar, que é a importância que as trabalhadoras, que os trabalhadores, que as agricultoras, que os agricultores desenvolvem no meio rural, que é a agricultura familiar. A agricultura familiar, hoje, os dados, né, eles nos mostram que é responsável por 70% dos alimentos que são produzidos e que a gente consome diariamente, né? Então, a agricultura familiar, ela é responsável pela segurança e soberania alimentar do nosso país, e garante, inclusive, uma alimentação saudável. Então, é muito importante sempre pontuar isso para a gente poder perceber que, quando a gente fala em políticas públicas para o meio rural, em garantir possibilidades de viver com dignidade
para as mulheres e os homens do campo, como consequência disso, nós estamos falando de algo que importa a todos, todas e todos, não só especificamente aos agricultores e às agricultoras familiares. E é importante também dizer, nesse contexto político, que nesses últimos anos nós vivenciamos tempos muito difíceis, né, de muitas incertezas para nós mulheres. Nós tivemos um governo negacionista, né, um governo que atacou o tempo todo várias políticas públicas para as mulheres. Nós, mulheres, a gente sofreu muito as mazelas desse desgoverno, no sentido justamente dessa desestruturação dessas políticas que são conquistas, que são resultados, sobretudo, especialmente, do processo da Marcha das Margaridas, né, dessas últimas 6 edições da Marcha das Margaridas, mas é também importante dizer que nós resistimos. Acho que essa foi a palavra de ordem, né? A gente atravessou a pandemia, enfim, mas a gente resistiu. E onde quer que nós estejamos, enfim, nos nossos lugares, no nosso dia a dia, no nosso território, na nossa comunidade, no nosso assentamento, no nosso cotidiano, nas nossas lutas, nós estivemos organizadas. E nos somamos nessa importante tarefa crucial que o nosso país passou o ano passado, do processo das eleições, que foi nos posicionarmos frente, né, a tudo que estava em jogo no nosso país, nos posicionarmos a favor de um projeto democrático e popular. E nós, trabalhadoras rurais, nesse processo de organização, de protagonismo, nós fomos muito importantes, né, para decidir os rumos do nosso país. E agora, claro, para a gente, é um momento que a gente fala do esperançar, né? É um momento em que a gente consegue respirar melhor. É um momento que nos acende mais uma vez, né? A esperança, a expectativa de dias melhores. E, claro, sabemos que para isso a gente precisa colaborar também, continuar colaborando com a reconstrução do nosso país. E é com esse sentimento que nós estamos agora nesse processo de construção da 7ª edição, né, da Marcha das Margaridas, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto aqui em Brasília, a expectativa de 200 mil mulheres vindas de todos os cantos do nosso país. Nós estamos em um processo permanente de mobilização, de luta. A gente vem fazendo as proposições de novas políticas públicas que dialoguem com essa nova realidade, né? Que dialogue com esse território, que dialogue com esse chão de nós mulheres trabalhadoras rurais em todos os sentidos, e também lutando para reconquistar políticas que, infelizmente, cumpriram um papel importante, estratégico. Poderia até citar, por exemplo, que eu particularmente admiro muito, que é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, né? Esse seria um exemplo. O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural foi criado em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o intuito de garantir a emissão gratuita de documentos civis e trabalhistas, assegurando assim às mulheres atendidas o exercício de seus direitos básicos. Entre 2004 e 2009, o governo federal realizou mais de 2.000 mutirões itinerantes em 2.368 municípios rurais, garantindo a emissão de mais de 1,22 milhões de documentos que beneficiaram em torno de 550 mil mulheres trabalhadoras rurais. E que foram políticas, que foram programas que, infelizmente, nesses últimos anos foram extintos. Nós já tivemos grandes novidades, né, do nosso novo governo, por exemplo, aí o investimento em assistência técnica, com esse olhar para nós mulheres do campo, a valorização do salário mínimo para a gente também é muito importante, né, porque isso diz respeito, inclusive, à renda, né. Eu poderia também citar o novo programa Bolsa Família, porque a gente sabe que esse é um programa muito importante, especialmente para as chefes, para as mães chefes de família, né,
e tantas outras políticas que estão aí pautadas e que, com certeza, nos devolvem essa possibilidade da gente viver com dignidade, da gente viver bem, né? E é por isso, inclusive, que a 7ª edição da Marcha das Margaridas, ela traz esse lema, né? Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. É importante dizer que, nesse momento, nós da CONTAG, nós estamos em um processo de negociação, né? Nós entregamos a pauta do Grito da Terra Brasil, ainda no mês passado, ao governo federal. Estamos agora nesse momento intenso de negociações, perpassando por diversos ministérios, com várias proposições de políticas, de programas. A nossa expectativa é que no final desse mês o nosso presidente possa já nos trazer as respostas. E logo mais, com certeza, nós estaremos entregando a pauta aí da Marcha das Margaridas, que está nesse processo de construção e de elaboração. E para isso, né, esse formato também se dá em um processo intenso e permanente, né, de formação, de capacitação, de debate, de diálogos. A nossa 6ª edição, a nossa 7ª edição da marcha, por exemplo, ela traz 3 eixos, né? 3 eixos políticos, dentre eles o eixo da democracia participativa e soberania popular, poder e participação política das mulheres, vida livre de todas as formas de violência sem racismo e sem sexismo, autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e a sua sexualidade, proteção da natureza com justiça ambiental e climática, autodeterminação dos povos com soberania alimentar, híbrida e energética, democratização do acesso à terra e garantia dos direitos territoriais e dos maretórios, direito de acesso e uso social da biodiversidade e defesa dos bens comuns, vida saudável com agroecologia e segurança alimentar e nutricional, autonomia econômica, inclusão produtiva, trabalho e renda, saúde, previdência e assistência social pública, universal e solidária, educação pública não sexista e antirracista e direito à educação do e no campo, e universalização do acesso à internet e inclusão digital. Percebam que, quando a gente faz a apresentação desses 13 eixos, né, que nos levam aí a marchar em Brasília no mês de agosto, ao mesmo tempo, nós estamos posicionando que projeto é esse que nós queremos. Queria falar um pouco da luta, né, das trabalhadoras domésticas, que já tem mais de 80 anos, que é anterior à CLT, né, porque a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas foi fundada pela dona Laudelina de Campos Melo, em 1936, na cidade de Santos, São Paulo. E a CLT tem 80 anos, então você imagina que a nossa luta é bem anterior à CLT e nós não fomos incluídas na CLT, né? E até hoje, com a Lei Complementar 150, né, veio a PEC, veio a Lei Complementar, e muitas pessoas dizem assim, que a gente está... Hoje nós somos trabalhadoras seletistas. Eu sempre me refiro no feminino porque nós somos maioria, né? Do total de 6 milhões e algumas coisas, algumas vírgulas, nós somos 92% do total desse contingente. E dessa quantidade, cerca de 63% são mulheres negras. Ou seja, nós somos descendentes de mulheres negras que foram traficadas e escravizadas. E aí a nossa luta começou logo no início do século XX, né? Com a dona Laudelina, quando fundou a primeira associação. Depois foi criada a CLT e as domésticas ficaram de fora, o que já demonstra o preconceito e a discriminação com que o nosso trabalho é visto, né? É um trabalho invisibilizado, é um trabalho que é dentro de uma residência, é um trabalho que não é possível fiscalizar, né? Os sindicatos não conseguem fiscalizar os locais de trabalho, mesmo que receba denúncias. Então, isso a gente tenta, até hoje, lutar contra essa situação. Já na década de 1960, né, houve a expansão dessa luta, chegou aqui a região Nordeste. A dona Laudelina de Campos Melo
foi, aliás, a Alenira Maria de Carvalho, desculpa, foi a pessoa que deu início à luta aqui na região Nordeste, no estado de Pernambuco. E aí chega a ditadura militar, ela é uma das pessoas que é presa também, né? A dona Laudelina foi, ela também, ela costumava, né, que ela já veio a falecer, que sofreu violência psicológica, não sofreu violência física, sofreu violência psicológica. Então, depois disso, o arcebispo de Recife, né, de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, interferiu e conseguiu resgatá-lo. Aí, a gente não podia se organizar em sindicatos, né, trabalhadoras domésticas, trabalhadores rurais, funcionários públicos, só puderam se organizar em sindicatos depois da Constituição de 1988. Até então, era associação. E em 1979, foi difícil, né, conseguir 20 trabalhadoras domésticas com carteira assinada para fundar a associação, porque este ano nós temos duas datas importantes para comemorar. A primeira é a aprovação da Lei 5.859, que foi aprovada em dezembro de 1972, entrou em vigor em abril de 1973. Essa lei garantiu a carteira assinada e a inclusão na Previdência Social, sendo que não tinha salário. O salário que era assinado a carteira era combinar. O empregador é que combinava que valor podia pagar e as trabalhadoras, claro, né, aceitavam porque teria carteira assinada. E eu lembro que as companheiras daqui do sindicato, as mais antigas, a Lenira, a Nila, a Eunice, elas diziam que tinha patrão e patroa que dizia que as trabalhadoras, ninguém ia assinar carteira de trabalhadora doméstica, né, de empregada doméstica, assim que se referiam, e que essas trabalhadoras, elas, com certeza, elas iam ter que ir para uma profissão. Teve pessoas que disseram, ninguém vai assinar carteira de empregada doméstica. Muitas vão ter que se virar na vida fácil, ou seja, dizendo que as trabalhadoras domésticas teriam que ir para a profissão do sexo, né? E aí a gente viu a falta de respeito com o ser humano, né? E a falta de respeito a uma lei que existe. Lei não pode ser opcional, ela tem que ser cumprida. E até hoje nós nunca atingimos o total de 40% de trabalhadoras domésticas formalizadas. Então, essa luta ela continuou. Na Constituinte, aumentamos o nosso leque de direitos, né? Porque aí se tornou obrigatório assinar a carteira com salário, direito a 13º, aviso prévio, férias de 20 dias, que já existia, né? Mas ficou consolidado só 20 dias, e os sindicatos sempre dizendo que nós tínhamos direito a férias de 30 dias porque pertencemos à classe trabalhadora e que, portanto, não era justo. Então, essa luta, ela não parou, como até hoje não para, né? E aí o que aconteceu foi que a gente, em 2006, sim, antes teve a lei do FGTS opcional, porque no governo FHC eles queriam aprovar o FGTS para as trabalhadoras domésticas, recolhendo apenas 2% sobre o salário. E aí houve toda uma movimentação dos sindicatos, se reuniram e ouviram a categoria que disseram, não, nós não aceitamos só 2%. Isso é desigual em relação às demais categorias. Aí o que aconteceu foi que essa lei se tornou opcional, explicitamente opcional, ou seja, se o empregador quisesse recolher, ele recolhia. Se ele não quisesse, ele não seria obrigado, nem mesmo na justiça, a recolher. E aí veio a eleição do presidente Lula, né, em 2002, e em 2006 ele aprovou uma lei que para nós foi muito importante, a Lei 11.324. Essa lei nos garantiu 4 direitos muito importantes, que foi estabilidade da trabalhadora doméstica gestante. Se por acaso o empregador demitir, ele pode até demitir, mas ele tem que pagar todo o período da gestação, incluindo aí os recolhimentos dos encargos sociais, e isso prevalece, hoje está dentro da Lei Complementar 150. Houve a proibição do desconto de moradia, higiene e alimentação, porque tinha empregador que descontava a alimentação,
descontava os itens de higiene, leia-se, um desodorante, um sabonete e um papel higiênico que não era igual da família. E a moradia, se ela dormisse no local do emprego, muitas vezes por necessidade do empregador, que assim exigia na contratação, não tinha uma jornada de trabalho, ele tinha aquela trabalhadora doméstica à disposição, mas eles não pagavam por isso, né, as horas extras. Mas ainda se dava o direito de fazer um pequeno desconto no salário da trabalhadora. Então, essa lei vedou esse desconto. Direito aos feriados, que a gente já vinha há muito tempo pleiteando, né, negociando, dizendo que somos pertencentes à classe trabalhadora, e como tal, a gente tinha direito aos feriados. E as férias de 30 dias, que até então era 20 dias. Então, as férias passou a ser de 30 dias com salário e mais um terço sobre a remuneração do salário. Então, isso foi, para nós, naquele momento, foi um grande avanço. E vamos à luta, e nessa, da gente não parar, né? A gente conseguiu, em 2011, junto à Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 89, que é uma convenção que todos os países signatários da OIT devem ratificar. Nessa convenção, o texto é bem claro, que a trabalhadora doméstica diarista também deve ter um trabalho digno, remunerado e decente. E aí, em 2013, teve a aprovação da PEC 72, né, / 2013, conhecida como PEC das Domésticas, e essa PEC garantiu os demais direitos que ainda não estavam previstos em lei, como o FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, abono família, comunicação de acidente de trabalho, entre outros. Porém, ela só entrou em vigor 2 anos e 3 meses depois, ou seja, foi aprovada em junho de 2015, entrou em vigor em outubro de 2015. Então, quando foi aprovada, a gente viu que a questão da diarista, ainda temos muito o que lutar por isso. Por quê? Porque só se torna vínculo empregatício a partir de 3 dias prestando serviço na mesma residência. E a gente vê isso como uma discriminação para nós, porque a gente toma como exemplo sempre um profissional da área de saúde. Se ele der um plantão numa clínica ou num hospital 1 vez por semana, aquele contrato dele é formalizado. Ele recebe todos os direitos, né, claro, de acordo com o valor do plantão, é recolhido todos os direitos sociais, todos os encargos sociais. E para nós ficou apenas em 3 dias, a partir de 3 dias. Então, essa é uma luta constante, né, da categoria. A questão do seguro-desemprego, que para nós ficou apenas 3 parcelas no valor de um salário. Muitas vezes a trabalhadora tem um contrato de 2.000, 2.500, mas quando ela vai acessar o seguro-desemprego, ela só tem direito a 3 parcelas no valor do salário. E aí, atualmente, né, aí, sim, chega 2016, não é segredo para ninguém, né, o golpe que a presidenta Dilma sofreu, que foi um golpe não só no partido nem na presidenta, foi um golpe no povo brasileiro. Diga-se, classe trabalhadora brasileira, porque fomos nós que fomos os mais atingidos, nós, enquanto classe trabalhadora. E a nossa categoria, né, que são as trabalhadoras domésticas, e estamos inseridas dentro da classe trabalhadora brasileira, claro que também sofremos com esse golpe. Aí veio a reforma entre aspas, né, porque a gente sabe que quando reforma algo é para melhorar. Então, se você mexe em algo que você piorou, você não reformou, você deformou. E foi o que aconteceu com a Previdência Social, foi o que aconteceu com as leis trabalhistas, né? Com a CLT. Então, direitos que todos os trabalhadores, de um modo geral, tinham dentro da CLT, muitos saiu, né? Aí tem que ser conhecedora bem da CLT para poder chegar e falar e enumerar todos os desmontes que foram feitos, né? A CLT não, a reforma trabalhista, ela foi muito boa. O patronato, os empregadores de todas as categorias se beneficiaram com a reforma, mas a classe trabalhadora não. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar, né, participando aí deste momento de formação, de encontro, né,
através dessa videoaula. Sou Lene Teixeira, sou de Ipatinga, Minas Gerais, secretária de Mulheres do município, fui vereadora por 4 mandatos, e a partir de fevereiro, eu assumi aqui a chefia de gabinete do Ministério do Trabalho e Emprego, a convite do ministro Luiz Marinho, e vamos juntos encarar esse novo desafio, né, de participar diretamente dessa reconstrução do Brasil, aqui, ocupando esse cargo dentro do Ministério do Trabalho. Dizer que é muito importante a participação de todas e todas nesse processo de reconstrução, e uma necessidade, porque as reflexões, as questões que nós precisamos de modificar, tem tudo a ver com a participação nossa enquanto mulher nas lutas, nas frentes das organizações e a luta por direitos que nós temos e muitas vezes somos impedidas de exercer, né? Então, falar hoje da questão da política de trabalho, ela vai nos remeter a uma situação que nós vivemos recentemente com a reforma trabalhista, que todas nós, de certa forma, lutamos contra a reforma que precarizou o mundo do trabalho e que a gente, enquanto mulher, foi atingida, né, subitamente. Nem todas as questões que a gente gostaria de ver modificadas, eu acredito que o próprio presidente Lula já colocou isso em suas falas, né? Algumas adequações nós vamos fazer, mas nós estamos também buscando resgatar a reconstrução do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi, como muitas outras políticas, sucateadas. E quando a gente pensa que já chegou ao fundo do poço ao encontrar essa realidade do Ministério do Trabalho, a gente percebe que o buraco é mais embaixo. Ainda tem muita coisa, cada dia um novo desafio, mas nós vamos vencendo juntos, né, cada desafio nesse processo de reconstrução do Brasil. A nível de ministério, nós trabalhamos articulados junto com o Ministério das Mulheres para as entregas que o presidente Lula fez dia 8 de março, da Lei de Equiparação Salarial entre Homens e Mulheres. E isso é muito importante, porque, embora já esteja assegurado na própria CLT essa questão da igualdade salarial, o Brasil é signatário da OIT, que prevê também essa questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. A gente vê que, na prática, a dificuldade que as empresas e a própria sociedade têm para cumprir essa lei. Então, ela foi votada, né, na semana passada, já na Câmara dos Deputados, encaminhada para o Senado, e a gente viu um grande movimento, um esforço coletivo, tanto do Ministério do Trabalho quanto do Ministério das Mulheres, para a produção dessa lei. E ela viesse a assegurar também as penalidades necessárias para o não cumprimento da lei. Porque, muitas vezes, se a gente for olhar, a própria Constituição já estabelece, né, direitos iguais, né, entre homens e mulheres, que não pode ter discriminação, mas, na prática, a gente assiste aí, cotidianamente a dificuldade de ver as políticas de igualdade sendo implementadas. Nós estamos também num momento de discussão aqui no Ministério sobre o uso das plataformas, né? Como que nós vamos regulamentar, né, essas plataformas que hoje você tem homens e mulheres que trabalham nos aplicativos, né, uma precarização total, sem nenhuma segurança, sem nenhuma condição de trabalho. Mudou a concepção também de que muitas pessoas se acham empreendedoras por estar trabalhando com o aplicativo, como se ela fosse dona mesmo do seu trabalho, da sua força de trabalho, do seu produto. Mas o patrão hoje é uma plataforma. Como que ela se relaciona com isso? Quais são as alterações que nós vamos precisar de fazer? Nós recebemos a semana passada, por exemplo, uma informação de que os aplicativos para empregada doméstica, a cobrança de 40% do valor
Então, em R$ 100, a empregada doméstica tem que pagar para o aplicativo R$ 40. Então, a discussão no mundo do trabalho e a forma como ela tem se organizada hoje é um desafio para todos nós, especialmente para nós mulheres. A questão da política do cuidado, que é uma política que tem um decreto já do presidente Lula, está sendo coordenado pelo Ministério das Mulheres, pelo Ministério da Assistência Social e Combate à Fome, com a participação do Ministério do Trabalho, é uma que tem a ver diretamente com todas nós mulheres. Por quê? Quanto tempo, teve uma pesquisa em 2021, apontando o tempo gasto por mulheres, por homens, nessa política do cuidado. De quem que tem sido essa responsabilidade ao longo da história? Né? Sempre para nós, mulheres. Então, nessas discussões todas das políticas que precisamos implementar, o debate nos partidos políticos, nas organizações das mulheres, no convencimento também do movimento sindical, né? Nós precisamos envolver a todos nessas discussões para que possamos ter, de fato, implementado essa política de igualdade, de condições. Porque a questão do cuidado, ela sempre foi delegada nas mulheres, mas foi por escolha também, enquanto mulher, que fizemos isso. Como que se dá esse processo hoje da política de cuidado no âmbito econômico? O que você gasta, né? O tempo que você despende para cuidar de uma casa, para cuidar do processo de educação do filho, e isso é responsabilidade de papel sonoro. A questão da parentalidade, da licença maternidade, são temas que têm que vir à tona e nós envolvermos a todos e todas, porque a sociedade patriarcal nos reservou um lugar que é fora, né, que é o ambiente mais doméstico, né, que é o ambiente privado. E, assim como nós falamos que lugar de mulher é onde ela quiser, isso implica também a questão do mundo do trabalho. Nós podemos ocupar qualquer espaço de trabalho, em qualquer nível de profissão, essa escolha ela tem que ser da mulher consciente da sua capacidade, do seu dever também, do seu direito de produzir as riquezas desse país e participar ativamente delas. Por isso, lutar pela questão da igualdade salarial e ter isso enquanto política pública é fundamental, porque nós temos também que desenvolver os mecanismos para assegurar esse direito. Então, a reforma trabalhista, é claro que é evidente que ela trouxe consequências gravíssimas para toda a população brasileira. Inclusive a questão da precarização do trabalho, seja para homem ou para mulher. Mas ela trouxe ainda também um elemento que a nós, mulheres, ainda causou mais prejuízo, que é a questão do trabalho na área insalubre, né, para mulheres e gestantes. E vários outros itens que nós poderíamos dizer. A reforma da Previdência, o que ela causou? Muita gente perde a perspectiva de aposentadoria. E são reformas que vieram e que dificilmente, neste momento, nós temos condições políticas ou ambiente que nos permita fazer essas alterações também no Congresso. É evidente que, durante a campanha, o próprio presidente Lula disse que não faria uma reforma trabalhista, mas que alguns pontos precisariam ser adequados. Esse debate, nós, enquanto mulheres militantes, precisamos de encarar juntos para causar na sociedade essa movimentação necessária, o trabalho de mobilização, para dizer quais são essas alterações e como nós podemos articular força suficiente no Congresso para que elas aconteçam. Então, como a política do Ministério do Trabalho hoje é a defesa, né, do trabalho decente, né, nós vamos estar lutando para que não haja tanta
tanto o processo de fiscalização para você libertar pessoas com trabalho análogo a trabalho escravo. Isso porque a sociedade se mobilizar e ter consciência de que isso causa uma vergonha a todos nós, que é impossível você permitindo dentro do Brasil tanto trabalho análogo a trabalho escravo dentro dessa nossa sociedade, você não vai precisar, não é o trabalho de fiscalização atuando, mas é o trabalho de conscientização para que isso não aconteça, é não permitir que isso aconteça. Então, quando você faz, dentro do que nós estamos buscando trabalhar, o conceito de trabalho decente, que o Brasil, como signatário da OIT, já prevê essa questão, né, do trabalho decente, que implica num trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança, está criando também as condições para que esse diálogo entre os empregadores e empregados aconteça, porque você tenta orientar, conscientizar, mas se não tiver, aí vai ter que ter a aplicação da lei, né? Lei que passou a ser ignorada nos últimos períodos, vocês sabem disso, com o modelo de governo que o Condré pregava, era não uma aplicação de leis mesmo, né? Então, o desrespeito às leis. Então, você tem um desafio enorme enquanto mulher, enquanto cidadãos que pensam uma sociedade mais humanizada, de fazer com que essa nossa sociedade se reencontre consigo mesmo na prática de justiça, de liberdade, de bem, de igualdade. E dentro deste encontro nosso de hoje, eu penso que fica aí esse grande desafio, porque não somos só nós mulheres para conseguirmos dar conta dessa tarefa. É chamarmos mesmo o movimento sindical, é fazer essa discussão também dentro das igrejas, nas associações, no clube de serviço, voltar a ter a prática do diálogo que a gente sempre valorizou tanto, para que a gente consiga, de fato, superar esse momento e assegurar que dentro desse processo de reconstrução do Brasil, nós sejamos capazes de retomar políticas importantes e estratégicas que ao longo dos mandatos Lula e Dilma demos conta de construir, mas fazer com que avance mais também em termos de consciência, de participação. Enfim, são muitas questões que a gente poderia abordar, mas deixo aqui essa contribuição para esse nosso encontro de hoje, me colocando inteiramente à disposição para que a gente possa participar de eventos, de estarmos juntos, porque a oportunidade que o projeto Elas por Elas nos oferta, né, enquanto mulher, já participei também desse programa, no período que eu fui vereadora, fui auxiliada também, né, muito pelo Elas por Elas. É uma oportunidade de todas nós debatermos essas políticas para que, quando nós chegarmos em qualquer espaço de poder, quando estivermos como vereadora, como prefeita, como deputada, como senadora, a gente seja capaz também de trazer essas políticas que nos são tão caras e assegurar, na prática, a execução das mesmas. Então, todas as pautas nossas enquanto mulheres têm a ver com isso, e o projeto Elas por Elas vem reforçar essa política para nos dar as condições de formação política e de condições também de implementarmos essa política estando à frente dos cargos, né, no momento da disputa. Nos capacitar, ter a bandeira da questão do trabalho, das oportunidades, da não discriminação, da questão da violência contra a mulher, a gente saber como essa pauta dentro da sociedade nós vamos estar disputando para na hora das eleições, onde as nossas mulheres precisam de se tornarem vereadoras e prefeitas na próxima eleição, depois deputadas, senadoras na eleição seguinte, dar conta da gente, nesse trabalho articulado,
ser o resultado da discussão política presente nas câmaras e nas prefeituras. Então, cada município enfrenta a sua dificuldade, né? Então, esse momento de você pensar junto, com a sua comunidade local, com os grupos de apoiadoras ou de articuladoras das próprias pré-candidaturas, né, no momento da pré-campanha, a gente ser capaz de constituir programa de governo que tenha em sintonia, programa de governo ou proposta de mandato, que seja em sintonia com essas questões macro que nós precisamos de enfrentar. E a reflexão começa mesmo no município, de ver qual que é a realidade de trabalho a nível local. Quais são as oportunidades que nós, mulheres, temos de, nas empresas ou em qualquer lugar, levar essa pauta da igualdade de trabalho, de salário, de oportunidade, né? Tudo que nós precisamos de estar juntos. Então, neste processo, é um convite que eu deixo aqui, né, neste nosso encontro de hoje, e temos muitos desafios ainda pela frente, mas eu acredito que iremos superar com maior participação de todas neste processo. Um grande abraço e que a gente possa se encontrar brevemente nas nossas lutas cotidianas aí e poder comemorar resultados positivos que nós já estamos vendo acontecendo no governo do presidente Lula, no governo que nós lutamos tanto e tanto para reconstruir. Um grande abraço. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.